Em 2013, o agronegócio brasileiro foi contemplado com 147 bilhões de reais. No polo oposto, a agricultura familiar e camponesa amargurou menos de 15% desse montante segundo o Plano Safra 2013-2014. Entre 1986 e 2006, cerca de 1.100 camponeses e trabalhadores rurais foram assassinados e outros 2.300 receberam ameaças de morte. No dia 21 de abril de 2010, Zé Maria do Tomé, líder comunitário e ambientalista, foi assassinado por denunciar irregularidades na terra e no uso de agrotóxicos. Podemos permitir que o poder do dinheiro, o poder político e o poder das armas continue assassinando trabalhadores, continue se apropriando da terra e das águas. Por isso, esse dia é um dia de luta por justiça, por dignidade e por direito aqui na Chapada do Apodi. Segundo o Atlas da Questão Agrária Brasileira, a barbárie no campo brasileiro mostra uma população pobre, submetida a toda sorte de privação e exploração provocadas pela ambição humana frente à ausência do Estado. A nossa maior resistência, aquilo que nos dá força, que nos faz lutar contra tudo aquilo que nos é imposto, contra tudo aquilo que o sistema quer, que é nos esmagar. Cansados de esperar, camponeses e camponesas decidiram agir. No dia 5 de maio de 2014, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e as comunidades da Chapada ocuparam a segunda etapa do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi para exigir do governo federal e estadual o atendimento de suas reivindicações. Em 16 de maio de 2014, o número de famílias acampadas já passava de 1.000. Está Vila Nova 1, Vila Nova 1 e 2, Queimadas, Rua do Meio e Maria Prima. Olha como são comunidades aqui presentes, pessoal. Além dessas, nós temos aqui Cabeça Preta, Santa Maria, quilômetro 60, Pivô, Sucupira, Consulta, Carrasco Grande, certo? E fora as outras comunidades que já estão vindo pessoas, né? Do Sítio Bom Nome, que vieram perguntar se podia ocupar, já gente próximo ali embaixo da cabeça, Vaza do Cobra, tudo que vocês imaginar, tem gente perguntando como é que faz, se pode vir, como é que tá, certo? Aí nós diz, a condição é a... Com o problema da estiagem, aí secaram, né? As grandes empresas que tinham muitos funcionários na região, o povo ficaram desempregado e nós, que eram pequenos produtores, fomos prejudicados, né? Aí ficamos meio sem renda. Aí foi que veio a ideia de nós todos se reunir, buscar conhecimento, até teve informação que tinha essa terra aqui, entendeu? A gente buscou pessoas adequadas no movimento e que estamos aqui hoje. Em primeiro lugar, as comunidades continuam se encontrando e se organizando dentro de um processo de formação política, de discussão dos problemas de saúde, de água aqui na comunidade, a discussão sobre a regularização fundiária das comunidades que estão dentro da área do perímetro. Esse ano, por ser um ano de seca, as comunidades têm sofrido muito, porque os poços estão secando, claro que os poços dos pequenos, as grandes empresas que se apropriaram da água da Chapada e os pequenos estão sem ter condição de produzir, são centenas de poços que já secaram e muitos agricultores que perderam toda a sua produção. Nossa ocupação aqui no perímetro irrigado na Chapada do Apodi, no Jaguaribe-Apodi, é exatamente, primeiro, para denunciar o que as empresas multinacionais, o que a Banesa, o que a Del Monte, o que a Frutacor e o que a empresa do João Teixeira está fazendo, mas nós propomos e nós propomos de forma teórica e de forma prática, com a ocupação, que os perímetros estejam destinados aos trabalhadores, porque de fato essas terras elas têm que ser dos trabalhadores, né? E os trabalhadores aqui se submetem a uma lógica, primeiro a lógica da alienação do trabalho, segundo de uma lógica de expropriação dos seus recursos naturais, da água, do solo, do ar, da terra. Então, os trabalhadores da Chapada do Apodi são submissos a uma lógica do grande capital estrangeiro,
principalmente, nós queremos transformar isso numa outra realidade, que a realidade dos camponeses sejam diferenciadas, que os perímetros irrigados estejam, sobretudo, a água, o solo, a terra e todos os recursos dos bens naturais da natureza estejam a serviço dos trabalhadores. A ponto que muitas pessoas, ao saber que, né, o MST está com esse movimento, né, com esta união com a Caritas, com as comunidades de Carnaúbas, e hoje não só mais essas comunidades, mas várias comunidades da Chapada, né, com esta boa notícia, estamos aqui, né, juntos nessa luta, nessa empreita. Nós estamos organizados em grupos, em barracas, né? Vocês fizeram as barracas? Nós fizemos as barracas, puxamos machado, foice, chibanca, e a gente está dando as mãos mesmo, é o momento das mãos, né? Estamos nessa luta, né? Um ajudando o outro, um ajuda com alimento, outro ajuda com água, outro faz uma barraca, outra ajuda na parte, né, de vigiar, a gente fica alternando os horários, né? Fica um ajudando o outro para que, né, esta solidariedade, esse momento, seja realmente um momento vitorioso, né, para todos nós que estamos enfrentando muita dificuldade aqui na Chapada da Apodi hoje. Aqui tem famílias de várias regiões, né? Vem gente do Baixo do Jaguaribe, da região dos Inhamuns, do Sertão Central, hoje está concentrado aqui, certo? Algumas pessoas da região já passaram por esse tempo. Lá na minha localidade mesmo, tem um amigo que já fez parte de assentamento, né? Para ele não é novidade. Mas para nós que somos filhos daqui, é uma novidade. Apesar da dificuldade, por não ter conhecimento e a pessoa não ter essa tradição em acampamento, né? Eu tô sentindo o empenho de todas as comunidades, até porque quando a gente sente um pouco que tem a dificuldade, do desconhecimento, a gente chama um líder, né? E vai ajudando, né? Quem tem conhecimento, né, já é fácil, né? Porque quem não tem vai buscando e orientando os outros, com certeza vai dar certo. As comunidades são as protagonizadoras desse processo de construção, são elas que vão tocar para frente o acampamento, mas com a contribuição dos movimentos, e que nós queremos de fato, né, que a Chapada do Apodi se transforme em um território camponês, em um território destinado para os trabalhadores e trabalhadoras dessa região. O MST, pelo que falava na mídia, né, que era um baderneiro, que era só traziam o lado do mal para a gente, como a gente está convivendo, é totalmente contraditório, né? Só nos fortalece, né? Hoje a gente tem outra visão, né? Porque a gente tinha a visão de que eram pessoas, né, que chegavam, invadiam, né, que pessoas que não tinham compromisso, e hoje particularmente eu vejo essa diferença, que é um movimento organizado, né? Um movimento que tem força, né? E que estão procurando seus direitos. Direito de quê? De ter o seu pedacinho de chão, né, para plantar, para produzir o seu sustento e para ajudar a sua família. É interessante a gente falar ocupação, porque várias pessoas acham que nós estamos invadindo, e essa ideia é errada, porque invadir seria se fosse uma propriedade privada, e aqui é uma terra do governo, uma terra que é nossa. Então, esta ocupação, primeiramente, eu quero dizer que é pacífica, uma ocupação que tem trabalhadores, pessoas honestas, pessoas de bem, que perderam suas lavouras por causa que os poços secaram. Não existe mais água ali na região de Lagoinha. E aqui nós somos beneficiados porque tem um canal atravessando toda essa região, que vem do Castanhão. E essa terra nos interessa justamente por isso, porque nós temos terra. Ali temos 2 hectares, 1 hectare de terra, mas não temos água. E água é vida. Não é? Água é vida. O sentido da vida é a água. Sem água, não há vida. Em 2009, o Denox apontou que 4 grandes empresas, Del Monte, a Banesa, a Frutacor e a WG, juntas, haviam invadido mais de 2.000 hectares de terra. Entretanto, 6 anos depois, nenhuma dessas terras havia sido reavida. Em maio de 2014, a terra ocupada por mais de 1.000 famílias camponesas não ultrapassou 1 hectare de terra. Contudo, 2 dias após a ocupação, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, e a Federação das Associações do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, FAPIJA, conseguiram liminar de reintegração de posse com o uso de força policial. Em 9 de maio de 2014, foi realizado um acordo com o DENOX.
A suspensão da liminar estava garantida pelo tempo que durassem as negociações. 3 dias depois, o DENOX rompeu o acordo e afirmou que toleraria o acampamento apenas até o dia 22 de maio de 2014. A despeito da ordem de reintegração de posse, as comunidades continuam resistindo. A gente ficou muito emocionado mesmo quando soube que o acampamento tinha conseguido se consolidar, porque eu acho que isso era um grande sonho da gente conseguir uma ação, né, uma perspectiva concreta nesse sentido. A gente estava no processo de discussão muito grande, a repercussão tem sido muito grande da discussão em torno do modelo do agronegócio, em torno do uso indiscriminado de agrotóxicos na região, mas uma ação concreta como essa, é a primeira vez que isso acontece dentro de uma área de perímetros irrigados como aqui. Isso é uma vitória muito grande. A minha família está acampada aqui, aí de vez em quando vem pessoas para visitarem, está sendo muito bom, uma experiência incrível. Daí a gente veio conquistar o que é nosso. Traz um pedaço de terra para a semente ser planta, e quando a fome faz guerra, a paz espera no chão. A Chapada é o nosso chão, a Chapada do Apodi é a sobrevivência dessas famílias que estão aqui acampadas, que cada pessoa tem o seu pedaço de terra, mas também não só o seu pedaço de terra, que tenha saúde de qualidade. Eu quero um futuro melhor. Eu quero terra para mim poder produzir para mim, para minha família viver de uma maneira digna. É o direito de produzir com dignidade, é o direito de produzir de forma saudável, é a discussão de um outro modelo de produção mesmo. Espero que aqui nessa ocupação que a gente consiga avançar no nosso projeto, que é consolidar isso aqui, produzir organicamente sem usar os agrotóxicos, mas que a gente avance além disso também. Nós estamos aqui para lutar. Nós só vamos sair daqui com o nosso pedaço de terra nas mãos. Aliás, sair não, ficar. Ficar. Gente, vamos se erguer, vamos se levantar, vamos dar a mão ao outro, vamos viver. É nossa, a Chapada é do povo, é só lutando que ela vai ser do povo. A Chapada é nossa, a Chapada é do povo, é só lutando que ela vai ser do povo. A Chapada é nossa, A Chapada é do povo, é só lutando que ela vai ser do povo. A Chapada é nossa, a Chapada é do povo.